texto que nós vamos ler está no capítulo 13 de 2 Coríntios, versículo 11. E eu vou, juntamente com o texto na revista atualizada, eu quero usar também a versão transformadora, porque talvez a versão versão transformadora, talvez ela represente melhor aquilo que eu gostaria de falar para a igreja, tá bom? Então, na versão revista atualizada, né, na ARA, está assim: quanto ao mais, irmãos, a Deus, aperfeiçoai-vos, consolai-vos, e sede do mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz estará convosco. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo, e todos os santos os saúdam. Já na nova versão transformadora, diz assim: irmãos, encerro minha carta com essas últimas palavras. Alegrem-se, cresçam até alcançar maturidade, encorajem-se mutuamente, vivam em harmonia e paz. Então, o Deus de amor e paz estará com vocês. Saúdem uns aos outros com um beijo santo. Todo o povo santo lhes envia saudações. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Meus amados, a minha história aqui na Igreja Presbiteriana da Vila Operária, ela começa em 2002, há 20 anos atrás. Eu preciso falar sobre isso porque já começou aí esse acolhimento da igreja na minha vida. Eu cheguei em 2002 aqui, vindo da cidade de Umuarama, ainda não era casado, no início de 2002, foi o ano em que nós nos casamos. E eu cheguei aqui para a gente montar uma empresa. A empresa que eu trabalhava primeiro em Umuarama, depois montamos uma filial em Paranavaí, no ano de 2001. E depois, em 2002, a empresa caminhou bem e os proprietários resolveram montar uma empresa, uma filial aqui em Maringá. E eu era gerente um gerente administrativo dessa empresa, uma distribuidora da Belgo Mineira na época. E aqui em Maringá ela se chamava Açoforte. Você lembra, Osmar? Eu estou olhando para o Osmar aqui porque o Osmar, ele é responsável por eu estar aqui. Porque eu conheci o Osmar ainda estava começando os caminhos dele no Evangelho. E quando eu cheguei aqui, eu conheci o Osmar, era para os anos de 2000. E quando eu cheguei aqui em 2002, o Osmar já estava sendo discipulado pelo Antônio. E ele foi me fazer uma visita lá, porque o Osmar, ele é como é que a gente fala mesmo? Ele trabalha com empresas, com gestão de empresas, né? Um consultor, essa é a palavra que eu estava vendo. E o Osmar um dia foi me fazer uma visita lá nessa nova empresa que a gente tinha. E eu tive a alegria de poder encontrar o Osmar, depois de um dia ter compartilhado a palavra de Deus com ele. E agora eu já estava vendo o Osmar crente. E o Osmar já era crente. E nesse ano a gente se alegrou, eu também já era cristão desde 97. E fui morar na casa de uma família muito querida. Fui morar lá na casa, no fundo da casa do seu Guido, quando Dona Vita ainda era viva. E ali nós conhecemos o seu Guido, Dona Vita, a Juliana, né? E os outros familiares. A gente teve a oportunidade de compartilhar o Evangelho com eles. E qual igreja que eu ia levar esse povo? E o Osmar me apresentou e disse que estava frequentando a IPVO. Então nós trouxemos eles para cá, evangelizando, cantando hinos, e trouxemos essa família. O Kleber tem que me agradecer, me tratar bem o resto da vida, que fui eu que apresentei a Juliana para ele, né? Ou seja, aí já foi o primeiro milagre que aconteceu. E através, né, dessa família que veio a conhecer o Evangelho, o seu Guido aqui já está chorando, porque foi meu pai, Dona Vita foi minha mãe, que eu morava no fundo da casa deles, a gente compartilhava o Evangelho, e então trouxemos eles para visitar a IPVO. IPVO, pastor,
Eu nunca vi pessoas assim serem acolhidas tão rapidamente. Eles se apaixonaram pelo seu Guido, a Dona Vita, a Juliana, e ficaram. Né? A primeira vez que eu trouxe eles foi numa quinta-feira chuvosa, tinha pouquinha gente na igreja, e eles amaram a igreja. Eles amaram a igreja. E a igreja os acolheu, e eles estão aqui até hoje. Dona Vita já foi junto de Jesus. E o seu Guido está aqui, e a Juliana está aí firme, né? E entre outros, né, que foram acolhidos por essa igreja. Então essa é a minha história, irmãos. Eu cheguei aqui na IPVO e fui acolhido. Um pouco tempo depois, uma vez Dona Vita, esposa do seu Guido, que já está com Jesus no céu, disse para mim: eu acho que você vai ser pastor. Né? Eu acho que você vai ser pastor. E outras pessoas começaram a falar para mim também. Eu me lembro uma vez que a gente veio, aí depois já casado, depois do nosso casamento, foi em 2002, o seu Guido esteve no nosso casamento lá em Mamborê, terrinha da minha esposa Lohane, né? Está aqui a Lohane, meu filho Natan, que estão aqui comigo. Nós nos casamos em Mamborê e fomos depois morar na casa da minha sogra, em Marialva. E na passagem estava tendo uma conferência, alguns irmãos mais antigos estavam tendo uma conferência, irmãos. Uma conferência missionária. E olha só, já naquela época, né, e muito antes disso, a visão que a IPVO tem, conferência missionária. Né? Conferência de missões. E sabe quem estava pregando, pastor, aqui nessa conferência de missões? Russell Shedd. Russell Shedd. Esse grande homem de Deus. Vocês lembram, os mais antigos lembram. E eu e Lohane, no caminho de Marialva, passamos aqui para poder vir no culto. E quando nós viemos no culto, o seu Shedd estava pregando, o seu Shedd fez um apelo. Fez um apelo para quem entendia que queria ser usado por Deus. E a minha esposa fez uma coisa que eu nunca vi ela fazer na minha vida. Né? Eu estava doido, porque eu gosto de atender apelo, viu, irmãos? Eu gosto. Gosto de levantar a mão, essas coisas. E aí, só que eu não fiz naquele dia, mas a minha esposa pegou, eu estava orando, e a minha esposa, que eu nunca vi na minha vida, milagre. Que a Lohane é dos bastidores. A Lohane é uma pessoa assim que ela é tímida, né? Ela me puxou pela mão e me levou na frente lá no apelo do Russell Shedd. E aí nós viemos aqui, poucas pessoas sabem dessa história, e o Russell Shedd orou por muita gente que estava aqui. Eu imagino que muitos missionários saíram daquele apelo, né? Mas naquele dia eu acho que Deus tocou alguém para começar a pensar em ser pastor. E foi o meu caso. Um pouco tempo depois, 1 ano e meio, eu estava sendo chamado para o ministério, para ser pastor. Depois de uma conversa com a minha esposa, eu falei para ela que eu estava sendo chamado para ser pastor presbiteriano. E ela falou assim para mim: a única coisa que eu não quero é ser presidente das mulheres. Ela falou assim: ó, seu chamado é maravilhoso, pode atender, mas eu não quero ser presidente da SAF. Ela falou. Quem sabe o que conhece a SAF da Igreja Presbiteriana, a Sociedade Auxiliadora Feminina. Mas eu falei: não, você não precisa ser presidente da SAF, não. Você vai exercer o ministério que Deus deu a você. E é isso que o senhor tem ensinado aqui, né, pastor? Cada um serve a Deus segundo aquilo que o Senhor, o dom que o Senhor deu. Então, meus irmãos, aí, com a aprovação dessa digníssima, louvado seja Deus, né, também, que eu não sou bobo nem nada, né, de querer ser pastor sem a anuência, né, da minha esposa. Então, nós fomos, então, atender esse chamado. E quem que nos acolheu para esse chamado? IPVO. Olha a visão dessa igreja. E eu ainda nem era membro da IPVO, mas o Paulo Emílio, o pastor Paulo Emílio, que se tornou um amigo, entendendo que havia necessidade, ficou sabendo do meu chamado, nos convidou para vir aqui, morar no fundo da igreja. Eu morei aqui onde é a escola dominical hoje, das crianças, a parte das crianças. A gente veio morar ali. E moramos ali até ir para o seminário. E aí fomos para o seminário, e a IPVO nos sustentou. Foi a IPVO que é responsável por esse pastor ser pastor hoje. Então eu quero dizer da minha gratidão. A minha gratidão por essa igreja. E eu creio que o resto vocês conhecem. Eu fui seminarista, trabalhei com a juventude, o grupo de louvor, muito tempo. Cantei muito junto com o grupo de louvor aqui, né, Marcelo? Vocês tiveram que aguentar, né?
eu dirigindo louvor aqui. Eu acho que, irmãos, tem uma coisa que eu gosto de fazer, além de pregar, é cantar. Eu gosto muito de cantar. Eu gosto muito de cantar. Eu dirigi louvor aqui, viu, Nelis, muito tempo aqui nessa igreja. E os irmãos me abriram as portas. E isso durante o seminário. E aconteceu que no final do seminário, a igreja não precisava de um outro jovem pastor. E então me abençoou e me enviou para Dourados. Eu tive uma convite lá de Dourados, Mato Grosso do Sul. E essa igreja me abençoou, orou comigo. Eu fui para Dourados. O presbitério nos aprovou, nos ordenou depois, um pouco tempo depois, e nós ficamos 8 anos em Dourados. E aí aconteceu uma coisa assim que para mim é um milagre, que é uma igreja, depois de o seu seminarista já ter passado por ela, ter nos convidado novamente para voltar um dia. E nos convidou em 2017, e nós viemos aqui para viver tudo que a gente tem vivido nesses últimos 6 anos. Então, irmãos, é uma história de muita gratidão, muita misericórdia de Deus. Vocês foram muito misericordiosos, pacientes comigo. E eu quero deixar aqui, dentro desse texto, alguns breves conselhos do apóstolo Paulo. Quero deixar essa palavra para a igreja, meus amados. E quero usar muito a versão da Nova Versão Transformadora, que eu entendo ser muito apropriada. Obviamente que Paulo, quando ele diz adeus ali, né? Adeus é uma palavra muito forte, porque para nós aqui, né? No Ocidente, é um até logo, é um até breve, tá? Até porque nós vamos estar juntos. Quanto ao mais, irmãos, e na Nova Versão Transformadora diz assim: encerro minha carta com essas últimas palavras: alegrem-se. É interessante que na versão Ara não tem esse alegrem-se, por isso que eu gostei. Eu gostei e quero deixar essa palavra para vocês. A Igreja Presbiteriana da Vila Operária, a IPVO, ela tem uma característica. Ela é uma igreja muito alegre, uma igreja festiva. É uma igreja que celebra. E eu sou muito, eu digo que o povo de Deus é o povo mais feliz da face da terra. E eu quero deixar essa palavra para vocês: alegrem-se. Continuem se alegrando, mesmo nos momentos difíceis da vida de vocês. Alegrem-se nos momentos bons. Nos momentos bons, celebrem. Seja uma pessoa que sabe agradecer a Deus por tudo que Deus tem te dado, pelos presentes que Deus tem te dado, pelo sustento que Deus tem nos dado. Seja uma pessoa alegre, sempre celebrando e reconhecendo da parte de Deus, e sempre com gratidão, se alegrando. Alegre-se contemplando as obras do Senhor. Seja um contemplador alegre, seja uma pessoa que olha para aquilo que Deus fez, para aquilo que Ele tem feito, e agradeça a Deus. Agradeça a Deus por você se levantar de manhã. Agradeça a Deus por você ter o alimento. Agradeça a Deus por Ele ter colocado uma árvore perto da sua casa para você contemplar. Agradeça a Deus pelos seus bichinhos de estimação. Agradeça a Deus pelo café da manhã. Agradeça a Deus pelas coisas ordinárias. Ordinárias no sentido da ordem do dia, né? Pelas coisas normais, pelas coisas comuns. Agradeça a Deus quando você estiver lavando a louça. Agradeça a Deus quando você estiver limpando a casa. Agradeça a Deus quando você estiver assistindo um futebol. Agradeça a Deus pela existência da Copa do Mundo e do futebol, que é uma coisa linda de se ver, que é uma celebração tão bonita dos povos. Claro, não é perfeita, mas sim, podemos agradecer a Deus. Agradeça a Deus por brincar com seu filho, por fazer cosquinhas nele. Agradeça a Deus por aquele sanduíche gostoso que você come. Agradeça a Deus pela pizza da moçada. Aliás, se tem coisa que o crente gosta de fazer, é agradecer pela comida. Ontem teve 2 programações lá na IPB Central, né? As 2 tinham pizza demais. É que é o seguinte, eu estou querendo que o povo fique tudo parecido comigo, pastor.
Porque eu me acho bonitão. Né, seu Manuel? Ai, ai. Eu estou querendo que vocês fiquem tudo parecido. Celebrem como vocês estão celebrando. Com comida, com alegria. E sempre lembrando que tudo isso provém de Deus. Para você. Uma das tristezas, uma das coisas mais tristes de quem não conhece a Deus, é ele achar que ele tem mérito em alguma coisa, ou que tudo vem do nada. Ou que tudo é pelo acaso. Nós somos um povo feliz, porque a gente reconhece que as bênçãos têm uma fonte. E a fonte é o Senhor Deus, Todo-Poderoso. É por isso que o povo de Deus é um povo que vive agradecendo. Não é comum do povo de Deus viver reclamando. Pelo contrário, é pecado. Porque o povo de Deus tem muito motivo para agradecer. E quando a gente começa a murmurar, nós nos tornamos duros. Nós nos tornamos chatos. Nós desqualificamos o Evangelho. Quando a gente começa a reclamar e murmurar, a gente desqualifica toda a gente, como assim, no nosso testemunho, é como se a gente estivesse desqualificando a obra do Senhor. E não reconhecendo tudo aquilo que Ele tem nos dado. Alegre-se também nos momentos tristes da sua vida, nos momentos de luto. Alegre-se nos momentos das perdas. Porque são nesses momentos que nós testemunhamos de que Jesus Cristo é o maior presente que nós temos. É nesse momento que nós damos testemunho ao mundo, quando as coisas estão difíceis, e no momento das perdas, que nós reconhecemos que nós já recebemos de Deus o motivo da nossa maior alegria eterna, que é Jesus Cristo. É nesse momento, queridos, nos momentos difíceis, que nós nos lembramos do Filho de Deus pregado numa cruz, maltratado e humilhado. E nos lembramos que só estamos aqui por causa disso. É nos momentos difíceis que nós nos lembramos que nós fomos perdoados. É nos momentos difíceis que nós nos lembramos que nós fomos justificados, sem ser justos. Porque Cristo se fez justo em nosso lugar. É nos momentos difíceis que a gente se lembra de todo o sacrifício e de que o Pai se alegrou em moer o seu próprio Filho para que morresse no nosso lugar. E é por isso que nós somos a igreja de Jesus, por causa desse sacrifício. E é por isso que nós nos alegramos e celebramos, comemos juntos, cantamos juntos, choramos juntos. É por causa de Jesus, Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré, tão belamente retratado no livro do pastor Luciano, que eu tive a oportunidade de ler antes mesmo de ser publicado. E recomendo também mais uma vez aqui. E o pastor Luciano, ele faz a gente se lembrar disso. De que a nossa alegria provém desse Jesus maravilhoso que morreu por nós. Então, queridos, alegrem-se, porque nunca vai faltar motivo de alegria para nós. Amém? E eu espero ter passado para vocês essa alegria. Eu espero ter testemunhado essa alegria para vocês durante esses anos. Apesar de nós sabermos que passamos por tristezas também, mas eu costumo dizer que o povo de Deus é o povo mais feliz da face da terra. Em segundo lugar, cresçam até alcançar maturidade, aperfeiçoem-se. Queridos, cresçam, tornem-se maduros. Venham na escola dominical. Ame a escola dominical. Sabe por quê? Porque na escola dominical a gente cresce. As pessoas mais maduras, pode perguntar isso para qualquer pastor, pode perguntar para o pastor Luciano, as pessoas mais maduras na fé são as pessoas que frequentam a escola dominical. Com raríssimas exceções. Venha para a escola bíblica. Sabe para quê? Para que você seja aperfeiçoado na fé que você já tem em Cristo Jesus. Porque, queridos, não basta apenas crer
e ter a certeza do céu. Isso é maravilhoso. Nós somos alcançados pela graça, fomos justificados, nós cremos. Somos salvos mediante a fé. Mas não é só isso. É importante a vida que a gente vive até chegar lá. Paulo ele diz o seguinte, lá em 2 Coríntios, no capítulo 9, ele diz que ele é como um atleta que quer se aperfeiçoar, e que esmurra o próprio corpo, e que se domina, e que tem disciplina. Eu quero ser como um atleta, por quê? Porque eu já tenho um prêmio que eu será alcançado, só que eu não quero alcançar esse prêmio, que é a coroa da vida, de qualquer jeito. Eu quero ser qualificado. E é por isso que ele diz assim, eu sou como um atleta para que eu não venha a ser desqualificado. E é por isso que eu luto. É por isso que eu vou em frente. É por isso que eu me gasto por causa do Evangelho. É por isso que eu sou cooperador do Evangelho. Porque eu quero ser aperfeiçoado e não desqualificado. Porque, queridos, nós temos um testemunho a dar, uma vida a ser vivida. E um Deus para ser glorificado na nossa vida. Amém? Então, cresçam até alcançar maturidade. Isso é aperfeiçoamento. Coloquem-se à disposição de Deus para que Ele traga maturidade, para que Ele faça você cada vez mais parecido com Jesus. E para isso Ele usa os meios de graça. Como essa ceia que nós vamos celebrar daqui a pouco, como o batismo, como o culto a Deus. O culto a Deus, ele existe para que você celebre e se alegre ao Senhor e seja abençoado e cresça na fé. A escola bíblica dominical, a leitura da palavra, as orações, são meios de graça para que você não se torne um crente desqualificado. Para que você não seja conhecido como alguém que foi salvo e só. Eu falei ontem para a moçada lá da igreja que a história do ladrão da cruz, ela é uma história que evidencia muito a graça de Deus. Que coisa maravilhosa. Um ladrão que foi salvo. Mas olha só, ele é conhecido até hoje como ladrão. Eu acho que é muito melhor nós deixarmos um legado para sermos muito mais conhecidos como pessoas que viveram para a glória de Deus. Que combateram um bom combate, que completaram a carreira, que guardaram a fé. Eu acho que é muito melhor assim, amém? Viver uma vida que vale a pena. E de repente até ser chamado de um herói da fé, como nós temos tantos exemplos. O ladrão da cruz evidencia a graça escandalosa de Deus em Cristo Jesus. E para que também a gente não fique soberbo, achando que só nós, porque servimos a Deus uma vida toda, merecemos a salvação. É claro que a história do ladrão da cruz, que foi salvo no último dia, ela é escandalosa nesse sentido. Tá? E nós devemos sempre ser lembrados. Tá? Mas eu estou aqui para lembrar você do aperfeiçoamento. Do aperfeiçoamento que o crente recebe enquanto ele está vivo, enquanto ele tem oportunidade. E através dos meios de graça, ele pode ser uma pessoa que glorifica a Deus e que glorifica o Evangelho de Jesus Cristo. Então, aperfeiçoe-se, queridos. E cresça, não fique parado. Cresça em maturidade. Eu quero agradecer a Deus por essa igreja, porque essa igreja me ajudou muito a crescer em maturidade. Se hoje eu sou o que eu sou, é pela vida de vocês. Inclusive as correções. Inclusive as admoestações. E eu agradeço muito o pastor Luciano, porque o pastor Luciano, ele é uma pessoa, é um mestre muito paciente e amoroso. E o pastor Luciano, ele teve muito cuidado e muita paciência comigo. E eu fui aperfeiçoado. E me coloquei à disposição do Senhor. E eu cresci em maturidade nesse tempo, a ponto de ter recebido o privilégio dessa igreja, de ser enviado para poder organizar uma nova igreja, que já há alguns anos precisava ser organizada. Eu tive o privilégio desse conselho ter me enviado ali e ter me sustentado, e o pastor Luciano me encorajando sempre. Encorajar, inclusive, é o próximo. Na Ara vai dizer, consolai-vos mutuamente, mas
Em outras versões vocês vão ver, encorajem-se. Alegrem-se, cresçam em maturidade e sejam encorajadores uns dos outros. Seja um encorajador, seja um consolador. Seja aquela pessoa como Filemão. Filemão, ele era conhecido e foi elogiado pelo apóstolo Paulo, porque a igreja era animada pelo testemunho dele. Seja uma pessoa que encoraja e anima o outro irmão nas dificuldades. Não viva apenas a sua vida. Olhe para aqueles que estão sofrendo e que precisam ser encorajados. Seja um instrumento de encorajamento, para a glória de Deus. Eu espero ter sido um instrumento de encorajamento para muitos de vocês. Aliás, esse é o trabalho do pastor. E eu, se fiz isso, não fiz mais do que a minha obrigação do chamado. Mas uma coisa eu tenho certeza, eu recebi encorajamento de muitos irmãos aqui. Do pastor Luciano, do conselho, e de muitos de vocês sabem disso. Momento tomando café, os momentos das conversas, quando muitas vezes iam fazer um aconselhamento, e eu saía aconselhado. As orações, quantas pessoas eu recebi, irmãos, que vieram orar por mim. Fui ajudado por muitos de vocês. Eu e a minha família fomos encorajados e fomos sustentados por essa igreja. E vocês foram usados na nossa vida. Encorajem-se mutuamente. Olhem uns para os outros. Carreguem as cargas uns dos outros. Amém, queridos? Para a glória de Deus. Finalmente, vivam em harmonia e paz. Vivam em paz. Vivam em harmonia. Naquilo que depender de vocês, tenham paz com todos. Vivam em paz. Sejam promotores da paz. A igreja tem uma missão muito linda, irmãos. Nós somos como igreja nós temos um ministério maravilhoso. O Ministério da Reconciliação. O Ministério da Reconciliação de Deus com o ser humano. Nós podemos ser instrumentos para reconciliar pessoas com Deus através do Evangelho. Amém? Faça isso. Seja um pregador da paz que só Jesus Cristo pode trazer. Pregue o Evangelho de Jesus e seja um instrumento de reconciliação. Faça a ponte da reconciliação pregando o Evangelho. Faça amizade com pessoas, como disse certa vez um missionário para mim. Faça amizade com pessoas e depois faça amizade delas com Jesus. É isso que você faz, viu, Tiago? O Tiago, ele é muito desse jeito. É ou não é? O Tiago é uma pessoa que faz amizade com os outros e depois faz a amizade delas com Jesus. É uma característica do Tiago, viu, Tiago? É uma bênção, viu? Você com a sua esposa, vocês são uma bênção. Que Deus abençoe muito vocês. Continue usando. E certa vez um missionário falou isso para mim, que eu deveria fazer amizade com as pessoas, depois fazer amizade delas com Jesus. E o que é isso? Reconciliação. Sejam instrumentos de reconciliação. Já estou terminando. Sejam instrumentos de reconciliação. Vivam em harmonia e paz. E sejam também instrumentos de reconciliação das pessoas umas com as outras. Naquilo que depender de você e quando você for chamado, não seja aquela pessoa que joga gasolina. Apaga o fogo da discórdia e do conflito. Seja um mediador de conflitos através do Evangelho. Seja um bom conselheiro. Seja um conselheiro do Evangelho. Seja uma pessoa que promove a paz. E viva em harmonia e paz entre vocês, em nome de Jesus. E o texto diz que então o Deus de amor e paz estará com vocês. Então o Deus de amor e paz estará conosco. Alegrem-se, cresçam em maturidade, encorajam-se mutuamente, vivam em harmonia e promovam a paz. E o Deus da paz e amor estará conosco. Amém, meus irmãos? E saúdem-se com um beijo santo. Tá? Eu sei que muitos não gostam de beijar o outro aqui, eu sei, eu entendo. Não é muito comum na nossa cultura, né? Mas era comum na cultura do Oriente Médio, a saudação com um ósculo santo. Mas, na verdade, queridos, isso é uma demonstração do amor através do abraço, do carinho. Sejam carinhosos uns com os outros. Abracem-se, sejam afetuosos. Isso é uma igreja muito afetuosa, muito afetuosa. Nosso conselho é muito afetuoso. Nosso pastor é uma pessoa afetuosa. Sempre me abraçou, sempre teve uma palavra. Me deu umas broncas também, porque eu precisei.
mas sempre foi muito carinhoso comigo. Então, irmãos, sejam afetuosos uns com os outros, saúdem-se sempre com um abraço tão característico dessa igreja e sejam alegres. E todos os santos vos saúdam. E a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus e a comunhão do Espírito sejam com todos vocês. Essa é a palavra de gratidão que eu tenho para vocês. Muito obrigado. Vocês estarão sempre no meu coração. Amém.